Cidade. Olá, pessoal, estamos aqui hoje no nosso podcast Castelicast na rádio Cidade Sorocaba, nossa parceiraça aí. E hoje nós temos um rapaz aqui que eu vou falar para você, viu? Um cara que tem uma experiência grande na cidade de Sorocaba, tem muito conhecimento sobre a nossa cidade, sobre todos os pontos aqui, e ele vai contar um pouco da história dele aqui, que é longa, gente, mas vale muito a pena vocês ouvirem toda essa bagagem que ele tem para contar aqui. Hoje nós estamos aqui com o prazer de receber João Donizete. Obrigado, meu querido Magal, meus cumprimentos a você, meus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Quero deixar meu abraço também aqui para a sua equipe, o Gaspar, o Luiz e o Bruninho, que trabalha comigo e está sempre nos acompanhando aqui, tá bom? Bacana, obrigado, João. Obrigado. Para quem não conhece, chegou de Marte aí, não sabe quem é João Donizete é vereador da nossa cidade de Sorocaba aqui. Olha, eu tô vendo aqui com ele 7 mandatos. Não é brincadeira não. Quantos anos faz, ô João? 7 vezes 4, 28 anos, então... 28 anos de mandato. Muito mais que... de mandato, sim. E nós ficamos em um ano tendo sido eleito, tendo sido bem votado também, mas fora da Câmara, mas aí pode contar, dá quase 32. Nossa. Agora, como vida pública mesmo, inclusive envolvendo como liderança, tem mais 10 anos aí. Meu Deus 40 e poucos. Olha, 40 anos. 40 anos de vida pública. De certa forma, sim. Porque... o João Donizete tem 50 anos, então ele começou com 10 anos de idade. Eu comecei com uns 22 anos de idade. Não vai entregar a sua idade, João, pelo amor de Deus, aqui, ó. Mas foi com exatamente 22 anos de idade. 22 anos que começou a trabalhar. Era líder comunitário. Que legal, cara. Você é sorocabano, João? Eu sou ituano de nascimento, Ituano. Mas vim logo, já muito pequeno, já para Sorocaba, aquela região ali do Cajuru, do Éden. Que é próxima também ali, né? É uma área fronteiriça, né? Que bacana. De município. E aí você ficou ali. Daí fiquei, família, né? Toda a família dali, acabou ficando. Então, para quem não conhece o João, como eu falei, que veio de Marte, né? Eu queria que o João falasse um pouco da sua vida, João. Aqui é um pouco diferente. Vamos tirar um pouco a parte política, eu quero saber quem é o João. Legal. Quem que é o João Donizete? Conta um pouco sobre a sua história, João. Legal. Eu sou uma pessoa relativamente simples, um cidadão brasileiro, morador da cidade de Sorocaba. Nós estamos falando até informalmente com relação a essa questão, né, dos gostos, daquilo que... Né? Na verdade, como agente público que a gente né? Eu sempre fui um cara muito tímido, na verdade, bem tímido mesmo, bem reservado, que é da minha característica, então não encaixa muito com vida pública, né? Mas eu sempre tive um dom que eu sempre gostei de algumas atividades assim que me dão prazer, né? Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, é um empresário numa área, mas, sei lá, gosta de... Música. Gosta de música, gosta de trabalhar a questão do vinho, gosta de culinária, né? Então, a minha paixão, eu trabalhei, já moleque, sempre trabalhei nas indústrias lá da região. Na verdade, trabalhei em uma empresa aqui na cidade de Sorocaba. Na Pirelli, né? Na Pirelli, trabalhei 12 anos na Pirelli e já de lá, né? Acabei já saindo para a vida pública, fui eleito pela primeira vez e de lá em 92, daí lá para frente estamos aí. Já entrou para a vida pública. Para a vida pública. Mas antes eu já desenvolvia um trabalho como líder comunitário. Porque então você estava falando de gosto. Eu sempre gostei dessa parte de relações humanas e de trabalho ligado a ações de cidadania. Então, eu me lembro que, por exemplo, foi ali no Cajuru, tinha um grupo de pessoas assim, idosas que pleiteavam pelas coisas da comunidade, eu acabei participando com eles, ajudei, falei, né, um moleque de 20 e poucos anos, falei, não, vamos constituir uma entidade de bairro. Então, eu trouxe o pessoal para trabalhar comigo, trabalhamos 10 anos sem nenhuma... Eu não me projetei... Você não tinha essa pretensão? Não tinha. Tanto é que por isso fiz exatamente ser tímido tudo. E acabou acontecendo, mas foi um trabalho legal. Eu gosto de trabalhar com comunidade, gosto de trabalhar coisas coletivas, isso é um dom que está em mim. Sim. É uma coisa que você perguntou, né? Então, eu tenho pelo menos 2 coisas que são a minha paixão. Eu gosto de paisagismo, gosto de mexer com planta, gosto de jardinagem. É a minha paixão, que faz tempo que eu não consigo fazer, porque não dá, né? Não dá tempo. Não dá tempo, mas eu tenho uma paixão grande pela natureza, em especial
por essa parte de planta, tudo, de folhagem, essa coisa. Tinha uma paixão pela parte botânica. E também de animais também, mas muito mais de botânica. E também tem uma paixão pela história da humanidade, pelas relações sociais, tudo. Tanto é que eu acabei fazendo, me formei em História, tenho uma formação acadêmica em algumas áreas, mas a minha paixão foi ser formado em História. Ah, que Tenho a legal. formação acadêmica em História, gosto. Tenho essa paixão por pesquisa desde sempre, até hoje fico o meu tempinho de lazer, eu fico pesquisando coisas no Que YouTube legal. sobre esse mundo que nós estamos vivendo, tudo mais, é uma coisa que eu gosto muito. E história está ligado a isso, né? Tudo, né? Política e história estão muito Tão associados, junto, né? estão A juntos, né? história tá junto com a política, como a política tá para a história, né? Exatamente. Construídas juntos. Deixa eu Exato. perguntar uma coisa para você, curiosidade, João. A política veio, lógico, veio desde cedo aí na sua vida, né? Ajudando a comunidade, tudo mais. Acredito que até na própria empresa que você trabalhava, você deveria ter uma certa liderança ali, porque a liderança ela é inerente daquele que realmente está à frente desse mundo político, né? É. Então você deveria já ter isso, Não, é acredito, uma né? missão, é uma missão, É é uma uma missão, missão. é uma missão. Eu vim para a vida pública com uma missão mesmo, eu tenho essa consciência e eu tenho uma visão espiritual com relação a isso também. De todos nós não será cobrado aquilo que a oportunidade que foi dada e aquilo que a pessoa, o que nós fizemos com o nosso tempo e com a Exatamente. oportunidade que nos foi dada, né? Eu creio que eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de crédito do que de débitos. Então, eu gostaria de ter atuado muito mais em algumas áreas que eu tenho uma paixão muito grande, que eu gosto, principalmente a área de meio ambiente e tudo, mas não deu para ter uma dedicação Uhum. exclusiva a ela. Mas atuo em todas as áreas que eu atuo igual como Uhum. agente público, eu atuo com muita dedicação, com muito comprometimento, com muito amor. Eu acho que a base de tudo na nossa vida é isso, você se dedicar com amor, dar o Sim, melhor de sim, você. Então, sim. nesse aspecto, eu acho que a gente Pô, que legal, tá, cara. né? E deixa eu perguntar agora pra você, assim, na sua família tinha alguém que mexia com política ou que tem algum viés nessa parte que você falou, puta, me inspiro nessa pessoa, na minha família que tinha? Ou algum amigo, sei lá, alguma liderança? Verdade, né? É uma coisa para me refletir, É. viu, Magal? Olha, nós conversávamos um pouquinho de política dentro de casa e com os meus tios, inclusive, principalmente os meus tios que moravam na capital, em Campinas, que tinham uma visão mais apurada, mais crítica de sociedade do que propriamente dentro da minha casa, porque meu pai era uma pessoa assim, era funcionário público, Uhum, tudo, mas era uma pessoa assim que tinha uma certa limitação, apesar de ser um homem de grande sabedoria. uhum. Eu acho que como que minha família ajudou a influenciar eu na vida pública é principalmente com o hábito da leitura. Eu aprendi desde muito cedo o hábito de leitura. Tá. Então, é assim, moleque, 6, 7, 8 anos, eu já li aqueles livros de história, tudo, já numa faixinha de idade um pouquinho maior. Eu acho que a leitura é a base para a sua formação Uhum, humanística, é uhum, muito importante você ler e depois, com o tempo, você vai afinando, lendo bons artigos, bons livros, bons trabalhos ligados às mais diversas uhum. áreas do conhecimento humano, né? Então, já muito cedo, eu era um apaixonado por leitura. Na escola, eu cheguei a ser assim, puxaram minha orelha os professores porque eu estava tendo aula e estava com gibi, lendo gibi. Tá, Mal se sabia, naquela época, muitas vezes, você criticava que você está desconcentrado lendo tá. gibi. As pessoas não têm ideia, hoje que Uhum. está tudo ligado pelas Sim, mídias sociais, você não tem mais o hábito de estar escrevendo, fazendo uma leitura onde você pegue, por exemplo, um livro, sim, fisicamente sim. falando, é muito importante. Então, o gibi era um motivador para você estimular o hábito de leitura. Eu fiquei chateado às vezes que eu fui chamado a atenção pelas professoras. Hum. Você está estudando. Mas a leitura é muito importante. Estimula, né? E logo em seguida, que a influência dos meus tios, eles tinham revistas da Uhum, época da nossa geração, na década de 70 e 80, revistas importantes que tinham, uhum. movimentavam coisas importantes da cidade, não, Tá. do país e do mundo, tipo revista Isto É, revista Hum, Realidade, que não existe mais, revista. Isso me estimulava uhum. mais o hábito da Sim, sim, leitura. sim. Então, tinha umas coleções de livros. Lembro até agora de um tio meu que tinha uma coleção de revistas Abril. Acho que é geografia,
depois até pesquiso melhor. Geopolítica, alguma coisa Era assim? História da Geografia, Tá. era uma coleção que fazia abordagem de todos dos continentes, dos Uhum. países e de algumas regiões, tal. Isso daí me estimulava muito. Então, a leitura é a base para tudo, porque você desenvolve um espírito crítico Sim. com relação à sociedade onde você está, tudo. Meu pai ficava um pouquinho só preocupado na época, na década de 70, que nós vivíamos ainda no regime autoritário, Sim. de uma ditadura, que era na época, né, o regime militar, não deixava de ser uma ditadura. Uhum. E ele ficava muito preocupado de uma repressão política. Mas na época ainda era moleque, Sim. adolescente, depois não tivemos a oportunidade de ter mais o nosso pai. Mas o hábito da leitura é muito importante para te dar discernimento hoje, sempre, né, sobre as coisas, uma visão crítica dos dois lados dos acontecimentos, tudo. Então, a leitura é muito importante e me estimulou. Então, eu diria para você o seguinte, que no que eu me baseei? Acho que na leitura, Na principalmente. À leitura. medida que você foi aprimorando a leitura, e eu também, eu acho que nós vivemos, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande com relação ao mundo que a gente vive e os períodos das gerações que nós vivemos. E a década de 70 foi uma década muito rica. Ela já foi reflexo. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um movimento cultural muito forte em todo o Uhum. planeta Terra, no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos e tal, da cultura, da contracultura. A década de 60, foi um divisor de águas, Uhum. reflexo depois da Segunda Guerra Mundial, que é a contracultura. Dentro da contracultura, que fica muito visível para nós, para a gente usar como referência, para a gente entender Uhum. por que a gente formou essa visão nossa de mundo, etc. Era o movimento hippie, por exemplo. O Tá. movimento hippie impactou muito a década de 60 e 70, com hábitos, costumes, tudo Uhum. isso que nós consumimos no mundo, nesse mundo que estamos vivendo, está muito ligado ao que aconteceu na década de 60, com o movimento. Liberdade. Isso, Toda... discussão dos direitos civis, de negros, de Sim, liberdade gays, sexual. dos índios, isso é Sim, eu liberdade lembro, é. sexual. Então, tudo isso foi formatado na década de 60 Uhum. e reverberou muito na década de 70, que é essa década que eu entro e começo a ganhar essa consciência, já que você me deu a oportunidade de Não, mas a gente falar, está aqui tá? para isso, vamos Legal, conversar. legal. E a década de 70 foi um período muito rico. Sim. Primeiro porque estava finalizando um período político que foi o do regime militar, né? Foi um período que se discutiu muito o milagre econômico brasileiro, começou a criar a esperança que o Brasil poderia ser Tá. um país melhor. Outra coisa importante também, que então, depois da contracultura da década de 60, o Brasil foi um país muito rico nas suas atividades culturais. A música Música brasileira deu uma bombou. visibilidade muito grande, música popular brasileira, Sim. e daí também muito se destacou muitos escritores Uhum. brasileiros, a parte artística de cinema, de teatro, ferveu Foi um muito boom na década, cultural, né? foi um boom. Um E boom daí cultural. voltou, na década de 70, voltou a reverberar os movimentos pós isso, que a década de 80 foi muito rica Nossa, também, 80 foi né? absurdo. Que eram as discotecas, tudo isso acabou criando em nós, né? Nós passamos por esse movimento, todos Sim. nós, dentro das suas gerações, então eu tive sempre muita sensibilidade, assim como tenho a sensibilidade com relação a esse momento que o mundo está vivendo, Uhum. que nós estamos muito, nós estamos, não sei se regredindo, mas eu tenho comigo que as décadas, assim, a humanidade tem que passar por alguns períodos de muita, de muita provação, daí ela se reergue, Isso. passa a década, ela volta a descambar um pouquinho para voltar novamente numa ação Sim, de sim, levantar os valores da humanidade. Por sim. que eu falo isso? Porque, então, lutamos muito, teve todo esse movimento na toda a humanidade com relação à questão dos direitos civis, como eu falei, a questão da liberdade de expressão, a cultura, a contracultura, tudo isso nos impactou. Sim. E no Brasil, mais ainda que tinha a questão do regime militar, da abertura política. Isso, então, para quem lê, quem Uhum. vivia aquela época, foi um momento gostoso de se Sim. viver. E nós entramos um pouquinho agora numa coisa. Então, teve uma diversidade de pensamentos muito
muito eclético, muitas correntes de pensamentos, tanto político como cultural. Nesse período, né? Isso dá uma oportunidade de você enxergar o mundo de uma maneira mais colorida. É verdade. E agora estamos vivendo um momento Tá estranho, né? meio cinzento. Tá meio estranho. Olha, ou é uma coisa ou é ou ódio, outra. ou é amor. Tá difícil, né? Essa coisa antagônica é muito ruim, porque nós somos muito mais do que isso. Vai esticando muito a corda, né, João? É muito extremismo desnecessário, Também no meu entender. Concordo com você. E a humanidade também está, em alguns aspectos, eu penso que está regredindo com relação a algumas coisas importantes, como a nossa humanidade. Como valores humanos, nós avançamos muito, mas começamos a dar uma regressão, né? Sim. Ontem à noite eu estava assistindo uma moça que acho que foi eleita, eu não sei muito desses detalhes, foi eleita, parece que Miss Brasil, e ela é negra, e uma moça bonita e tudo, e ela... Depois que foi para as redes sociais, então essa questão essa revolução também que nós tivemos com relação que foi as redes sociais e a democratização dos meios de comunicação através da internet. A internet foi um divisor de águas. Então nós somos frutos desse período. A gente conseguiu vivenciar essa transformação. Mas eu consegui também ver um pouquinho antes da internet o que se acontecia, né? Então a internet abriu muitas coisas boas, mas também algumas coisas que banalizou muita coisa. Então essa moça, por exemplo, ela foi eleita eleita democraticamente como Miss, não sei que coisa, mas em nível do Brasil. Nossa, o pessoal fala, foi eleita porque é questão de cotas, xingaram ela. Teve não é por causa dela, né? Não foi uma atitude racista. Nossa, gente, nós vivemos um período, algum tempo atrás, que as coisas eram mais leves, concordo. Viu, né? Menos ódio. Estamos vendo uma sociedade, traduzindo, tá difícil, para poder filtrar, nós estamos vendo uma sociedade de muito ódio. Isso não é legal. De muito julgamento. Muito dedo na cara. Nós avançamos muito numa série de coisas. Em nível de economia, qualidade de vida de todo o povo, somente na base, a humanidade tecnologia. toda. E a tecnologia, acesso para todo mundo, a educação, a saúde, ao bem-estar. Avançamos muito materialmente, mas sob alguns aspectos, pelos valores humanitários nossos, nós estamos regredindo um pouco. E essa polarização também é no campo das igrejas, tudo. Ideológicos, né? Ideológico também, né? Então, esse antagonismo muito ideológico, viu? Cabe todo mundo nesse balaio. Não vale a pena. Né? Não está comigo. Não serve, chega, não tem, isso não existe, né? Eu costumo dizer, isso não existe, né? Eu costumo dizer, João, assim, o pessoal tá muito extremista, e o extremismo não leva a lugar nenhum. Cara, eu tenho meu pensamento, João, assim, ó, tipo, o pessoal aqui, né, de esquerda, o pessoal de direita, tal, fica batendo e tal. Cara, eu sou da seguinte opinião, não sei você, mas eu sou da opinião. Cara, a esquerda tem coisa boa, a direita tem coisa boa. A gente tem que olhar o melhor de ambos. E a gente utilizar o melhor de ambos, cara. Não adianta você ficar batendo bumbo aqui, ficar batendo um no outro, que não vai separar resolver. As pessoas por questão ideológica. Não, cara, besteira, entendeu? Né? É uma besteira. E, na verdade, João, a gente voltando um pouquinho, você falou na questão que esses princípios, da onde veio a política pra você. Você sabe o que é interessante, cara? Que você viveu um momento lá, quando você entrou na política, que era um momento, posso estar enganado, que eu vou falar, você até me corrija, mas era um momento onde estava começando a se criar a política no Brasil. É isso aí. Porque antes disso nós tínhamos o militarismo. Então aí a gente é muito novo na democracia, a gente é muito novo, né? Sim. E você viveu esse período, você viveu. As diretas já, os movimentos de rua, as discussões, a Constituição Federal de 1988. Grande Ulisses Guimarães. Que é uma Constituição cidadã. Então, na verdade, Magal, nós todos, até cada um dentro da sua geração, nos últimos 50 anos, a humanidade e o Brasil passou por um processo de transformação profunda. Eu tenho comigo que, sobre a maioria dos aspectos, extremamente positivo. E alguns negativos também, porque isso faz parte de um processo de parto, porque, na verdade, estamos passando por um processo de parto da humanidade, um parto dolorido, demorado, mas porque a humanidade vai ter que tomar algumas decisões com relação ao que ela quer, a sociedade de consumo e tudo mais, querendo se aprofundar muito com relação a essa questão, mas a humanidade, ela deu uma guinada muito grande para
para cima, né? Nos últimos 50 anos, né? Com tecnologia, nós estamos falando aí saúde, da tudo, internet, cara. de saúde, tudo que você imaginar, É verdade. liberdade de expressão, tudo. Muito. Talvez até pelo abuso de tudo isso, a gente não está sabendo administrar isso, né? Mas a comunidade vai avançando. A única coisa que você... Como a gente viveu alguns momentos difíceis lá atrás para construir um processo democrático, para ter uma liberdade de expressão, para conquistar, lutar por questão dos direitos civis, da sociedade. Para isso que a gente está fazendo aqui agora. Para isso que a gente está fazendo aqui agora, foi muita luta. Foi uma construção. E só que o pessoal... menos ódio, eu acho que é para a sociedade se equilibrar mais e direito para todos. Outra coisa que eu estava falando, que nós também estamos numa encruzilhada, porque, na verdade, hoje um dos grandes desafios da humanidade, e que sendo da humanidade, é do Brasil, sendo do Brasil, da cidade de Sorocaba também, e é dentro da nossa casa também, é com relação à questão ambiental, que eu queria até usar um outro termo, que estamos aí numa sobrecarga de atividade, mas eu vou usar o termo, mas nós temos que fazer uma opção muito séria, não é opção, nós temos que tomar uma decisão individualmente e coletivamente com relação à sociedade que nós teremos que viver para os próximos 50 anos. Então, o planeta está daí, a visão minha, e é um fato realmente real. Nós temos um problema ambiental muito grande do planeta, que reflete, vamos dizer assim, que a consequência de toda essa questão da ocupação do planeta pela sociedade humana gerou impacto orgânico no planeta. E esse impacto, vamos dizer assim, por exemplo, são as mudanças climáticas que estão extremas, e nós temos que mudar a nossa sociedade de consumo do jeito que está para uma sociedade mais consciente, menos predadora. Isso é um grande desafio e a gente tem que se aprofundar sobre isso, porque, por exemplo, se nós continuarmos com os mesmos índices de consumo, falo Sorocaba, falo São Paulo, falo Brasil, falo humanidade, planeta Terra, nos mesmos níveis de consumo de produtos que nós consumimos diariamente, de água, se nós continuarmos nesse nível e incluindo mais cidadãos para esse nível de consumo desenfreado nosso, nós não teremos um planeta suficiente para poder tocar para todo mundo. Deu para entender? Sim. Então, além de a gente ter tido a oportunidade de vivenciar essa transformação, que foi dessa contracultura, da cultura da contracultura, dessa mudança maravilhosa que teve a humanidade, dessa revolução tecnológica, nós temos que já estar correndo rapidamente para salvar a nossa vida. A nossa vida, para não dizer outra coisa, porque teremos problemas gravíssimos. Já está tendo, né? Teremos problemas gravíssimos nos próximos anos, né? Com a elevação do nível da água, dos oceanos, nas cidades. Viu? Impactos muito grandes. As geleiras derretendo. Viu? Impactos muito grandes. E ainda eu queria que, talvez, então, até em função de tudo isso que a gente viu no passado, que a nossa sociedade pudesse estar mais atenta com relação a isso. E eu não percebo isso. E o que eu diria para você, até tentando até mais interagir e não ficar só... Não, imagina, manda bala aí, velho. Mais no diálogo e não no monólogo, queria dizer o seguinte, que uma das coisas que eu acho que me preocupa tremendamente, porque eu não vejo só por mim, mas pelas gerações futuras que estão aqui diante de nós, né, os nossos descendentes, é que eu não sei como nós vamos estar conseguindo viver nos próximos anos, nas próximas décadas, da maneira com que... Então, pelo menos temos que estagnar alguma coisa, entendeu? Estamos avançando muito sobre as áreas naturais do planeta ainda. Você viu o que está acontecendo na Amazônia. E não é só na Amazônia, não. Em todas as áreas naturais que o homem entra para usar para exploração da madeira, da água. Olha, se nós não revemos essa sociedade de consumo desenfreada, não sei como vai ficar o planeta, e não é o planeta vai continuar aqui. Não sei como vai ficar nós dentro do planeta, entendeu? Porque o planeta é a nossa casa. Cara, na verdade... Esse é um grande desafio
Você falou, João, vamos interagir sobre algumas coisas? Isso para mim, o grande desafio... Uma grande bandeira sua João, hoje. qual é o meu... Não é nenhuma bandeira, é um nó na minha cabeça. É algo que me atormenta como um cara na maturidade de enxergar que nós vamos... Tá lascando. Teremos problemas. Eu tô imaginando. Já teremos problemas. E não precisa sair de Sorocaba. Aqui em Sorocaba nós já passamos há 2 anos atrás, quando teve um tornado. Sim. Que passou nossa... Viu? Terrível, Magal. Magal. João, nós estamos... problema de falta de água. João, nós estamos tendo... E as altas temperaturas, então, Magal? você vai falar, nós estamos tendo situações na nossa cidade, exatamente o que você está falando. Situações na nossa cidade que a gente está enxergando, cara, que, por exemplo, inundações em lugares que nós não tínhamos antes. A questão você falou aí, da questão do autoaquecimento gigantesco, enorme. A cidade de Sorocaba, eu falo, ou ela é verão, ou ela é meio verão. Não tem mais, assim, aquele inverno. Você não tem mais isso aqui em Sorocaba. Antigamente tinha, eu tô louco. Eu lembro que tinha estações, quando era mais novo. Mais definidas, né? Mais definidas. Pô, tá inverno. Eu lembro que eu ia pra escola bravo, que tava frio do caramba. E era assim, não era um dia o inverno. Era um período o inverno, realmente. Existia. E aí você via a primavera, de fato. Hoje o você ciclo, não vê né, nada, do planeta, cara. o ciclo da vida. Hoje né? o ciclo não existe mais. Aí você fala, cara, realmente a gente tá vivendo uma situação complicada. Mas você sabe o que eu penso nesse sentido, João? É o seguinte, cara. Você falou a verdade, a tecnologia, desenvolvimento, tal. As pessoas, elas se perderam um pouco. E elas não estão vendo para si. Que tipo, ó, a gente precisa cuidar da gente, precisa cuidar do nosso entorno. E o que me parece, não sei se você concorda, tem pessoas que brigam por essa questão do meio ambiente, mas tem outros, aí a gente vai voltar naquela questão de polarização, tem outros que criticam essas pessoas como se fossem bandeiras de ideologia. Mas não bicho, é um negócio que a gente tá sofrendo. São valores que nós temos que incorporar na nossa vida, todos nós como cidadãos. E finalizando, na minha parte, eu acho assim, cara, que a gente tá preocupado, um monte de gente tá preocupado, Elon Musk, o caramba, quase ir pra Marte. Velho, se preocupa com a Terra, irmão. Você tá preocupado em ir pra Marte por quê, brother? Não, tá, a questão de tecnologia, a questão de conquista, meu irmão, vamos se preocupar com o que a gente existe, aquilo que a gente tem. Não ir pra Marte. Não vamos colonizar Marte, cara, porque a gente nem sabe. Mas vamos cuidar do que a gente, não sei se você que acabe, exatamente. Não, cara. Eu acho que a tecnologia, essa questão, o homem, o nosso caminho Nosso caminho, eu sou apaixonado por essa área também, né? O nosso caminho às estrelas. O nosso caminho às estrelas. Não é possível que um universo, porque já fala que não é nem universo, é multiverso. O universo tem bilhões de estrelas, sendo que uma estrela só, uma estrelinha menor, o Sol que tem, né? Quase uma dezena de planetas e tudo mais. Se tem bilhões de sóis, imagine. Então, nosso caminho é sair do planeta, é caminhar como nós saímos lá da Europa, na visão do mundo ocidental. Saímos para desbravar, e quanta gente morreu para vir descobrir a América, a África e tudo mais, colonizar os outros... os outros continentes. Da mesma forma, a humanidade chega num nível que ela vai sair do planeta para colonizar outros planetas, não sei, acho que não dá para sair da nossa galáxia, não vamos encontrar tecnologia tão fácil, tem que ser com relação a essa questão de distância. Então, uma tecnologia, não vamos entrar com relação a isso, mas o homem tem capacidade e a tendência dele é seguir nesse caminho, desbravando, saindo do planeta e conhecendo outras estrelas e outros planetas e outras estrelas. Mas para isso, lição de casa número 1. Cuida daqui. Tem que cuidar da casa aqui. E nós não temos esse nível de consciência ainda. Tem que diminuir o nível de consumo, viu? Tem que ter muito cuidado, porque, olha, viu, para fazer uma remediação, nós temos que correr atrás muito. Já está muito atrasado. Para começar a dar alguma coisa de positivo daqui 20, 30, 40 anos. Nossa. Né? Cobertura vegetal, começa pela cidade. Os nossos cursos d'água tem muita coisa para fazer o lixo que nós geramos. É uma coisa impressionante. Então, isso é um grande desafio na minha cabeça. Essa questão ambiental, que não é ambiental, de sobrevivência da humanidade no planeta, é uma coisa. E a nossa casa é o nosso jardim, nós temos que cuidar. O planeta o planeta é nosso e dos outros seres que habitam com nós. E os que vão vir ainda, né? É isso aí que virão. Os que virão, que vão cuidar. É isso aí. E a gente tem que deixar exemplo para isso. E não só seres humanos, mas, né? O que seres dá vivos. beleza para o planeta é ver
via as árvores, via os pássaros, via toda a beleza e a biodiversidade do Sim. planeta. Então, Yeah. esse é o grande desafio e é uma coisa que eu, nessa altura do campeonato, fico observando e vendo de que maneira eu posso dar uma contribuição para que o planeta volte a se reequilibrar organicamente Sim, novamente, sim. né? E isso é coletivo, porque não tem jeito, não, Todo não tem mundo tem que jeito. olhar, né? Tem que ter, nós precisamos dar um up na Concordo. nossa consciência. Concordo. Entendeu? Não só tecnológico, nós temos que dar um up, não só agora tecnológico, mas de humanidades e de valores maiores para a nossa coletividade, que é o nosso planeta. Cara, é isso aí. Eu vou falar pra você uma coisa. Eu me entristeço muito quando eu vejo uma notícia que algum animal está sendo em extinção. Cara, nós estamos em 2024 e a gente vê isso ainda, cara. Animais que estão se extinguindo, cara. E você fala, meu. A gente tá caminhando para um lado errado, irmão. Não tá certo, é o que você falou, são seres vivos, né? São nossos irmãos, animais, plantas. Pra mim tudo ser vivo é irmão meu. Então, eu acho muito chato, cara, quando eu vejo falar, mano, a gente tá errado. A gente tá errado, viu? O bichinho ali tá quietinho ali, por que a gente tá acabando com o habitat dele? Você entendeu? Então, realmente, eu concordo com você, João. A gente tá caminhando pro lado errado, tem que voltar um pouquinho. O jogo da vida, volta umas casinhas atrás. É uma questão de consciência. Nós vivemos numa sociedade muito consumista, não que não seja bom consumir bons produtos, nada, mas tem que ter uma consciência com relação a isso, né? Por uma série de razões, né? Tem que ter responsabilidade com relação ao meio e aquilo. Porque está tendo, parece que nesse período tudo que a gente fala, antropoceno, que é o período que conta do ciclo da Terra, onde o homem passa a ter uma interferência muito grande. Então, são milhares de espécies que estão em processo de desaparição. Isso é tristeza. Né? Peixes, animais no mar, na Terra também, os nossos biomas. É uma tristeza, mas enfim, o ser humano chegou num nível de conhecimento muito grande que ele, em alguns aspectos, dá para reverter isso e criar um mundo ideal. Só que para isso precisamos baixar um pouquinho a bola e começar a pensar coletivamente o planeta. Mas é legal. Mas aí é uma coisa para a gente, por isso que a gente está aqui, né? Não, tem que para fazer discutir, as pessoas pensarem e tal. Exatamente, quem está sendo porque se a gente não fizer isso pelo amor, vamos fazer pela dor. E aí vai ser difícil. Muito mais difícil. E eu não quero criar um clima pesado pelo amor de Deus. Mas teremos problemas sérios de ordem climática, extremos climáticos, temperatura, tudo muito grande, muito grande, já aqui agora já. Eu não tenho dúvida. Precisamos já começar a trabalhar para reverter isso. Como cobertura vegetal, cuidar das nossas nascentes, cuidar dos nossos cursos d'água, consumir menos, gerar menos lixo desnecessário, sabe? Viu? Eu estava vendo, acho que na internet mesmo, nas redes sociais, um cara lá com 15 tipos de tênis. Pra que é isso, gente? Nem usa. Usa um, ou então um outro 2, 3 vezes na vida encosta. Não tem necessidade, né, João? Pois é. Então, consumismo muito exacerbado. Então precisamos rever isso. Eu acho que é isso que ficou. Como a gente vê ter um bate-papo solto, não sei o que lá. Para mim veio agora essa questão. Mas tá certo, é um desafio da humanidade, né? Cara, e diante desses desafios que a gente tem na humanidade, tem bastante coisa, João. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, o que lhe motiva depois de mais de 30 anos na política, continuar aqui na política de Sorocaba? O que te motiva, cara? Sacerdócio. Porque você está entrando agora em mais uma eleição, né? Cara, eu fico imaginando. Eu gosto. O que falta? Fala, pô, não, eu já fiz tanta coisa. Mas assim, eu queria que você passasse isso pra gente. João. Na verdade, a condição de agente público e a possibilidade de estar novamente agente público, para mim, é só uma circunstância de uma vida que eu tenho, que é essa consciência coletiva e de alguém que quer estar, de alguma forma, contribuindo para uma sociedade melhor. Deu para entender? Sim. Tá? Então, para mim, você estar como agente público, para mim, é uma circunstância. Ela é importante, ela é estratégica, mas não é tudo. Sim. Né? Eu, como agente público ou como cidadão, eu vou estar sempre movimentando em direção da construção de um mundo melhor. Tá. Detalhe, com menos crítica
e com mais amor, porque a gente está com um mundo, se nós estamos vivendo esse mundo exacerbado de ódio, é por causa de muita crítica, de muito julgamento. Sim. Então, evitar julgar muito, mas acima de tudo, procurar somar com todo mundo e dar alguma contribuição naquilo que eu couber. Ou como agente público ou como cidadão, é uma coisa que eu gosto. Sim. Então, e que todas as pessoas podem fazer. Ah, eu tenho amor por fazer esse tratado, sei lá, por uma coisa, gostar de carros antigos, gostar de cinema, gostar Uhum. de literatura. Faça aquilo com amor, faça aquilo com carinho. E melhor. sendo uma coisa boa, procure e explodir isso para a sociedade como um bom exemplo. Legal. Né? Então, eu acho que é isso. E no meu caso, eu tenho comigo que é uma coisa que nasceu dentro de mim, a minha paixão é pela natureza, a minha paixão é com relação à questão, a história da vida. A história da vida no planeta é algo apaixonante para mim. Deu para entender? Isso é uma coisa que eu me debruço sobre isso, eu vejo e falei, nossa, que desafiante, que maravilhoso que é, né? É uma coisa que me estimula a estar sempre, Sim. se tiver com 100 anos, eu quero estar humildemente pesquisando, entendendo, ver como que eu posso estar dando uma contribuição e, acima de tudo, trabalhando o meu autoconhecimento também, que nós não estamos aqui de passagem, estamos aqui para numa experiência de vida que nós temos a obrigação. Somos alunos e professores ao mesmo tempo, Verdade. principalmente no transcorrer da vida, mas, acima de tudo, num processo de conhecimento e evolução. Concordo. Né? Então, só para essa é a minha posição. Isso te motiva a continuar. A ser vida pública e tal, mas só que, até pela maturidade e tudo, com desapego, viu, Magal? Tá. Desapego, sem essa ânsia pelo poder e também com muito pouca vaidade, porque vaidade o ser humano tem que ter, porque isso faz parte da nossa vida. Normal, pelo amor faz de Deus. parte da nossa Senão você autoestima. não levanta na cama. Mas não pode ser uma coisa neurótica. Tá. Não pode ser uma coisa neurótica. Mas é isso, quem dá isso para nós é o transcorrer da nossa maturidade, né? Cada um no seu tempo. Nós temos que também respeitar isso, né? A gente não tem uma idade de 20 anos, né? A gente pensa com... a gente tem que ter essa consciência. A gente tem um modelo de padrão de vida, uma visão de mundo com 20, depois com 40 é outro, com 60 é outro, e assim é o nosso processo de evolução e também de entrada e saída do planeta. Normal. Mas continuamos. Bacana. João, a gente podia ficar aqui várias horas, cara, você tem muito assunto, você é um cara que fala vários assuntos, pô, nem olha, a gente tá conversando sobre o planeta, cara, que coisa bacana, cara. Então tem muito conteúdo, a gente podia ficar várias horas aqui, mas a gente tem um tempinho aqui meio curto, mas a gente pode conversar outras vezes, João. Legal. A próxima vez eu quero que você venha aqui mais uma vez, com mais um mandato aí. Se Deus quiser, você vai vir aqui conversar com a gente, legal. Pra gente debater assuntos da cidade. Legal. Vamos falar muita coisa. Eu agradeço muito, tem muitos desafios aqui para a cidade, e que também é extensivo. A cidade é um micro recorte do Estado e do país. Sim. Então, discutir segurança pública é uma coisa muito importante, que é um grande desafio de toda a sociedade no Brasil. Isso não é em nível mundial, mas em nível do Brasil, por exemplo, é um grande desafio nosso, do Brasil e de Sorocaba. Segurança pública, a questão das drogas, a questão da educação, sim, como que nós temos que formar cidadãos e continuar avançando na área da educação, hoje, através desse Sim. sistema que é a internet, que hoje interfere necessariamente na formação da nossa cidadania, direta e indiretamente o tempo todo. Saúde, os grandes desafios da saúde pública. Me diga uma coisa, Magal, quem diria na ordem do dia, passar todas essas coisas que nós passamos nessas décadas, tudo, que nós iríamos ter uma pandemia. Então. Né? Uma coisa que pegou todo o planeta Terra. Quem diria uma coisa dessa? Então, temos que trabalhar com a possibilidade, inclusive até por causa dessa desordem ambiental do planeta, traz surgir outras não possibilidades. Não duvido. Então, tudo isso, saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, tudo isso é muito legal. E eu estou aberto, se você quiser, a gente pode discutir. Com certeza. Meio ambiente, né? Falar em meio ambiente só para muito assunto, cara. A gente estava finalizando, mas tem muita coisa. Outra coisa que você está falando aí a respeito do meio ambiente, né? Essa questão de a gente mudar muito o ambiente que a gente vive, cara. Os casos de dengue aumentaram demais. Não é à toa, cara. Não é à toa, viu? É desequilíbrio. Não é porque tem aguinha parada em todo lugar, porque essas altas temperaturas que se mantêm. E os escorpiões? Muitos.
E o que você me conta dos É escorpiões? verdade, né? é verdade. Lá na Câmara tinha um lugar super limpo, Como que pode? gramadinho, podadinho. Viu? É o É. desequilíbrio, né, ambiental. Tá Vai gerar surgindo isso. aonde não surgia, tá surgindo situações. É. E isso é complicado. Muito. Mas isso que eu falo. As pessoas elas não. Ameaça a nossa vida, esse que é o detalhe. O Vocês- planeta é, continua, mas ameaça a humanidade. Viu? Eu costumo dizer o seguinte, né? O planeta tá. Ele, na verdade, tá respondendo, cara. É. Ele responde o que a gente faz pra ele. É. O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nossa. Viu? Isso aí, cara, nada Viu mais é do que como uma seria resposta. imaginar um estado inteirinho, mais de 400 Isso é municípios, uma acho coisa que mais de absurda. Isso é uma 350 coisa- municípios impactados. é. Viu? Que absurdo, Não, cara. então, ele fala, meu, o que tá acontecendo? Viu? Precisa de mais o É isso que que eu para falo, o gente que a gente precisa tomar fazer? uma Não, atitude, né? Me assusta. Eu acho que a gente precisa implementar mais políticas públicas, hein? Muito, muito. Precisamos implementar mais políticas públicas. Eu acho que sim. Inclusive de segurança com relação a esses extremos climáticos que irão acontecer com mais constância. Jesus, né? amado. Mas aí fica aí a oportunidade de poder estar tratando esse assunto. Não, nós vamos conversar mais sobre isso. Hoje, me perdoe até, a gente Imagina. falou de uma maneira ampla. Muita coisa. Mas Não, um dia eu quero ver que você venha conversar. Um pouquinho mais sobre a gente vai falar sobre esse assunto saúde, aí. enfim. E digo mais, cara, dá pra gente debater isso na própria Câmara, viu? Não, tem que ser. Fazer audiência pública. Que é muito legal, cara. Trazer pessoas profissionais, trazer a população para debater, discutir sobre esse assunto. Como você falou, João. Quanto eu aprendi nessas audiências públicas, você não tem ideia. Muito, você não tem então, ideia. assim, eu quando posso, eu vou também. São conhecedores, muitos professores, professoras, doutores, sobre os mais diversos assuntos. Para mim, se a pessoa se abrir, é um aprendizado maravilhoso. Eu acho. Melhor aquele que está antenado e falar, deixa eu aprender o que aquele senhor está falando ali e tal. Então, a gente sempre está aprendendo. Eu acho que isso é muito bacana. E é uma forma de você, né, implementar, inclusive, até as políticas públicas, né? Sim, fazendo lei, fazendo valer as coisas na cidade. Com certeza. Mas evoluímos bastante, no meu entender, viu, Magal? Eu também acho que sim. Viu, para mim, que já estou lá da década de 60, nós avançamos muito sobre todos os aspectos. Agora a gente tem que... Só baixar um pouquinho a bola da gente. E enfrentar os novos desafios. Exatamente. Certo? Obrigado, João. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Tá? Não vamos ocupar mais o tempo aqui. O João é um cara corrido, gente. Então, mas eu agradeço demais aí pelo seu tempo aqui no nosso podcast, na Rádio Cidade de Sorocaba. Aqui a casa está aberta para você, o microfone está aberto. Quando você quiser vir, venha novamente para conversar com a gente. Tem muito assunto para debater. Legal. Tá bom, João? Obrigado, Magal. Imagina. Agradeço a você, ao Gaspo que está aí, ao Luiz. Quero deixar um abraço ao Bruno, que está me acompanhando também. E a todos que nos assistem. Maravilha. Obrigado. Desculpe se aí hoje tratamos de maneira bem, né? Mas bem uma outra ampla. oportunidade. A gente vai conversar sobre quiser discutir sobre alguns assuntos. Meio ambiente específico na cidade, ótimo. Demorou. Saúde, educação, segurança, que é um grande desafio. João, tá bom? Deus abençoe. A gente tem uma tradição aqui antes de você ir embora. Calma aí. Não, legal. Tem uma tradição aqui que você vai olhar para essa câmera aqui, que é a câmera da verdade. Essa câmera da verdade. Legal. E aí eu quero que você fale aquilo que vem no seu coração, cara. Aquilo que você achar que é interessante. Pô, eu quero passar uma mensagem para quem tá me assistindo, quem tá me ouvindo. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem espiritual, uma mensagem de futuro. De tudo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que você tem alguma coisa muito bacana para passar como conhecimento para quem está assistindo para a gente. Fica à vontade, João. Obrigado. Eu acho que eu vou na mesma linha daquilo que nós acabamos conversando, que foi o objeto principal aí da nossa interação aqui, Magal. A minha mensagem que queria passar é para todos os seres humanos, para todos os cidadãos e cidadãs da nossa cidade, aqueles que nos assistem, que nós possamos ter uma ação mais proativa, sem bandeira política, através de ações assim básicas nossas no dia a dia como cidadão, tal, no nosso espaço físico, na nossa casa, tal, que possamos ter uma consciência de planeta maior, que nós não somos ser individual, nós somos um coletivo, e para que esse coletivo continue existindo, dando qualidade de vida para nós como seres humanos, que nós possamos consumir menos, consumir de uma maneira mais consciente, procurarmos reciclar, aí sim cobrar do poder público para que tenha ações mais concretas com relação à área do meio ambiente, e vamos semear muita semente de árvore, vamos plantar, vamos reciclar, vamos construir um jardim desse mundo poluído que nós estamos vivendo do planeta, que nós poluímos o planeta. Vamos tentar vamos voltar a colorir o planeta com muita flor, com muitas plantas, com muitas
estações delineadas de inverno, de verão, né, nas suas estações, na sua beleza, e também com os outros animais que nos acompanham na vida, porque a gente só se motiva quando você vê um animal na natureza, ou que cuida da gente, que nem um gato, um cachorro, para quem. Então, não é só nós que estamos no planeta, nós estamos com um conjunto de outras vidas, que nós possamos ter essa consciência do nosso dia a dia e que possamos nos humanizar muito. Nós estamos muito predador, muito bravo, muito nervoso ultimamente. Vamos contar até 10 e enxergar todo mundo como nossos irmãos aqui, como seres humanos e os outros seres vivos também. Maravilha. Tá bom? Obrigado, João. Você quer deixar suas redes sociais para a turma seguir você? Sim, as minhas redes sociais, Facebook, vereador João Donizete, Gabinete 20, telefone 32381147, só pesquisar vereador João Donizete, tem Instagram, Facebook e outras redes sociais, tem um mídias monte. Sociais nossas aí. Hoje tem tudo, né? TikTok, tem tudo. É importante, e é para divulgar um pouquinho o nosso trabalho. Tá certo, João, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Obrigado. A casa é sua, quando você quiser, volte aqui para conversar com a gente, tá bom, meu irmão? Obrigado. Gente, muito obrigado por vocês acompanharem mais uma vez esse podcast aqui junto com a Rádio Cidade Sorocaba, nossa parceirona aí. E estamos aí, ó, com várias entrevistas chegando muito boas. E a gente conta com a sua presença, com o seu comentário, com a sua curtida aí na nossa página. Siga a gente no Instagram, @CastelliCast. Siga a gente também no Facebook, no YouTube e também a Rádio Cidade Sorocaba também está em todas as plataformas, tá bom, pessoal? Muito obrigado por seguir a gente, por ficar com a gente até agora. Abraço e fui! Cidade.